Isso, animação. Eu sou Fabrício Rocha, sou da equipe de dados abertos do Centro de Informática da Câmara dos Deputados. E a gente veio aqui para apresentar o Dados Abertos, né, que é o produto lá dessa área que eu trabalho, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em que o tema é a matemática está em tudo, né? Esse é o tema dessa Semana de Ciência e Tecnologia. E por isso o nome da apresentação é Os Números Não Mentem, né? Eu botei aqui para vocês mesmos escolherem, né? Vocês acham que quem é que completa melhor aqui essa frase aqui de cima? Número? Não é políticos? Candidato? Jornais? Então os números, né? Tá certo. Bom, próximo. Eu queria começar perguntando aqui para vocês, deixa eu conhecer melhor aqui. Vocês são estudantes do ensino fundamental, é isso? Ensino médio? Maioria. Tem professor aqui? Professor não? Tá bom, então alguém de universidade? Não, ensino médio, né? Todo mundo. Então, beleza, eu queria perguntar para vocês aqui, qual é a imagem que vocês têm da Câmara dos Deputados? A gente está com uma imagem da Câmara aqui, né? No caso, um desenho. Mas eu queria saber o que vocês acham da política aqui no Brasil. Você que está morrendo de rir. Não, quero... Uma preguiça. Preguiça desses deputados. Quem mais aqui? Deixa eu ver, ó. Você? Uma corrupção. Muita corrupção, preguiça, uma M, né? Foi isso que a gente ouviu aqui. E o que vocês acham que um funcionário da Câmara dos Deputados vem aqui para falar para vocês? Hoje é o dia do servidor público, hein? Só para vocês lembrar. O que vocês acham que o servidor da Câmara vai vir falar aqui com vocês? Vem, presta outro microfone aí. Pode usar lá com eles? Não, o microfone? Beleza. Vou botar na mão da galera. Alô? A gente já ouviu aqui, então, as opiniões muito positivas sobre a Câmara. Volta o slide aí, por favor. Você que falou, não? Quem foi que estava falando aqui? O que acha? Ah, ele aqui, né? Agora ele disfarça. Então, o que você acha que um servidor da Câmara vem falar aqui com vocês? Tá valendo. Eu acredito que venha falar sobre os benefícios que a Câmara tem. Talvez. Mas o que vocês esperam? Eu queria que vocês falassem, com base na imagem de política que vocês têm, o quê? Como? Honestidade dos políticos. Honestidade? Você acha que eu venho aqui falar que os políticos são honestos e você falou que não? Fica difícil. Bom, mas onde eu quero chegar com isso é o seguinte. Pode voltar mais aí o slide. A imagem que as pessoas têm da Câmara muitas vezes é misturada com a dos políticos, mas a Câmara dos Deputados, embora a própria Constituição não separe muito bem isso, a Câmara dos Deputados, apesar do nome, é de todos os cidadãos brasileiros, de todos nós, todo mundo que paga imposto, todo mundo que nasce aqui no Brasil em diante já é dono da Câmara dos Deputados de alguma forma. Apesar do nome dela ser Câmara dos Deputados, a Câmara é uma instituição da democracia, é uma coisa necessária para a República. É de todos os cidadãos e, por isso, é de todos nós. E eu, como servidor da Câmara dos Deputados, eu estou aqui falando pela instituição. E a instituição se beneficia quando vocês têm essas opiniões críticas sobre os políticos. Quando vocês criticam a política, identificando bem o que é a instituição e o que são os políticos, a Câmara ganha. A Câmara tem muito a ganhar. E a Câmara quer que vocês vejam o que é feito lá dentro. Os dois papéis de servidor da Câmara, que nem eu, e da maioria dos meus colegas servidores, eu posso falar pela maioria, não por todos, mas pela maioria, é que os funcionários trabalham na Câmara para que o trabalho dos políticos seja realizado plenamente, com todas as condições, para que eles possam trabalhar na maior possibilidade que tiverem ali, né, com todos os recursos necessários, e para que esse trabalho seja visto por toda a população. É mais ou menos o trabalho de quem trabalha num estádio de futebol. Quem faz o jogo são os jogadores, mas o estádio tem que estar funcionando, a grama tem que estar sendo regada, a arquibancada tem que estar boa, o banheiro tem que estar limpo, a bilheteria funcionando, e é mais ou menos isso que os funcionários da Câmara fazem também. Por quê? Isso aí? Só passar essa parte logo para concluir esse raciocínio, então. A Câmara quer que vocês vejam o que acontece lá dentro. E foi por isso que em 2006 ainda a Câmara lançou o Serviço de Integração Tecnológica, era o CIT Câmara,
desde 2006, que é um serviço de entrega de dados sobre as atividades dos parlamentares para a população. Em 2011, esse serviço passou a ser aberto, não era mais preciso se cadastrar, inscrever um número lá, pedir autorização de acesso. Os dados eram disponíveis para todas as pessoas e foi lá que a gente começou o serviço de dados abertos da Câmara. A Câmara lançou esse serviço de integração tecnológica, que era um serviço de fornecimento de dados abertos. Pra você ter ideia como é que era a internet em 2006, nessa época, isso aqui era o Twitter, está dando para ver aí? E aquele era o Facebook. Olha como é que era diferente. Estranho, né? Mas então, próximo. Bom, uma coisa que é importante para entender o que são dados abertos, né, a gente pode explicar fazendo uma comparação com o que são os portais. Nós temos aqui, por exemplo, a ficha, como aparece no portal da Câmara, do deputado Chico Alencar. Que é do pessoal do Rio de Janeiro, aparece escrito aqui, não está dando para ler, né, porque a projeção não dá a mesma qualidade numa tela de computador, mas aqui tem a foto dele, tem isso, tá, tudo. A página é feita para leitura de humanos, né? É uma pessoa que vai ler. Então, você tem que ter recursos visuais, você tem que ter a logomarca da Câmara, tem que ter uma foto, a cor, a fonte que você escolhe, o tamanho da fonte, tudo isso aqui é recurso visual para que o leitor se sinta mais à vontade para ler. Já no dados abertos, vamos ver como é que são colocados no dados abertos, próximo. Como é que aparece o mesmo deputado nos dados abertos? Está dando para ver aqui, olha só. Texto. Aqui não está dando para ler, mas é só texto. Texto puro. Assim, não tem nada voltado para a leitura de humano. Porque o dados abertos funciona com máquinas, né? Então é para o computador processar. Dá para uma pessoa ler. Aquilo ali tem um formato de texto, dá para uma pessoa abrir e ler. Mas não tem a mesma agradabilidade, vamos dizer assim, de uma página de internet. Próximo. Os dados puros, eles são bons para o computador. Aqui, infelizmente, não funcionou na apresentação, mas isso aqui era mais ou menos um filmezinho mostrando que isso, uma fórmula que você coloque no Excel, ou, no caso, isso aqui é a planilha do Google, né? O Google Planilhas, a planilha do Google Drive. Ou pode ser a do OpenOffice, planilha do OpenOffice também. Mesmo numa planilha eletrônica, é só você colocar uma fórmula que tenha o endereço de internet do dados abertos e ele, pimba, na hora, vira tabela. Na hora que ele carrega da internet, ele já joga na tabela. Por quê? Para o computador, para os programas como a planilha eletrônica, como o próprio navegador de internet ou outras ferramentas mais especializadas para análise de dados, dados abertos é ótimo, porque o computador não precisa tirar a logomarca, tirar a fotografia, tirar aquele quadro, separar os quadros. Os dados vêm puros, né? Então o dado puro é mais fácil para o computador processar, e é para isso que serve os dados abertos, para o computador baixar e fazer o processamento que bem entender. E o que dá para fazer com isso? Vamos ver, por exemplo, tem muitas aplicações, pode ser feito usando dados abertos, tem muita gente já fazendo algumas coisas interessantes. Qualquer coisa que se vai fazer com dados abertos, assim como a gente pode falar, a gente está no evento de ciência e tecnologia, o que começa toda a pesquisa científica? É uma pergunta, não é? Então, a gente começa com perguntas, por exemplo, pode passar duas? Aqui, ó. Quantas pessoas que esse projeto de lei vai atingir? Você tem um projeto de lei que foi aprovado na Câmara. Quantas pessoas que vão ser afetadas por ele? Quanto que as pessoas de todo o Brasil vão ter que pagar por causa dessa lei? São perguntas reais, de problema real, que todo mundo vive no dia a dia aqui, né? O que se aprova na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional todo ali, né, também no Senado, afeta a vida de todos os brasileiros. Depois que se elabora as perguntas, você vai partir para a pesquisa em si. Você vai descobrir quais são os dados que você precisa para responder as perguntas e onde encontrar esses dados. Por exemplo, tem o Serviço de Dados Abertos da Câmara, tem o Serviço de Dados Abertos do Senado, tem esse aqui, que é do Poder Executivo Federal, é um portal dados.gov.br, que tem várias fontes de dados. Ele junta dados de ministérios, de tribunais, de secretarias, enfim, um conjunto enorme. O IBGE também tem dados do IBGE que estão lá. Então, aqui você poderia, por exemplo, encontrar um dado sobre as pessoas, né, do Brasil. Você pega um dado do IBGE, por exemplo, pelo tema de um determinado projeto de lei que você obtém no Dados Abertos da Câmara, você pode saber, opa, se eu juntar
esse dado da Câmara com esse dado do IBGE, eu vou saber quantas pessoas que são atingidas pelo projeto de lei. É um cruzamento de informação, né? Depois que você acha essas fontes, você parte para o processamento. Você vai desenvolver uma fórmula, um método, alguma coisa que permita processar a informação. E, finalmente, você vai fazer a exibição, de alguma forma, desse resultado, né? Normalmente, as pessoas fazem o quê? Alguma forma para sair da tabela de número. Porque a tabela de número, às vezes, você olha e não quer dizer nada, mas, às vezes, um gráfico resolve o problema. E, pena que a gente não tem nenhum professor aqui, fica muito claro que isso aqui é exatamente a descrição de um problema científico. Passa um aí. Ó, as perguntas são enunciados de problema. Todo estudante está acostumado a ver na sala de aula, principalmente se estudante de matemática. Você tem um problema para resolver. Você tem uma incógnita, né? Uma coisa que você quer encontrar. No caso aqui, quantas pessoas? Isso é incógnita. Isso aqui é um enunciado de problema. Quando você vai pensar em dados e nas fontes de dados, você está trabalhando assim, no material que vai entrar nas suas variáveis da sua conta. O que você tem lá como x, y, z, os dados estão aqui. Você vai substituir o x, o y e o z pelos dados que você encontrar. Você tem aqui, no processamento, o desenvolvimento de um algoritmo. Pode entrar, né? Pode entrar aí. Você desenvolve assim, a solução de um problema, um método para resolver um problema. Pode ser uma fórmula, pode ser um meio de cálculo bastante complexo, que tem muitas condições diferentes ali, que você tem que analisar várias condições. E, finalmente, você vai partir para os gráficos, que nem gráfico de função, gráfico cartesiano, tridimensional. Você tem várias formas de visualização, que você vê em álgebra, você vê em geometria. Isso aqui é o quê, meu amigo? Matemática. É o tema dessa semana de ciência e tecnologia aqui. Matemática pura, o tempo inteiro. Então, vê como você, partindo de uma questão social e de política, que é um assunto que a gente nunca imagina ter a ver com matemática, olha como a matemática é importante aqui. Ela entra lá. Ela vai ser útil. Ela pode ser aplicada, um estudo como esse aqui, pode ser aplicado em campos que também não têm uma relação direta e natural com matemática, como psicologia, comunicação, ciência política, sociologia. Tudo isso pode ser respondido com o uso da matemática na elaboração de um problema, de uma fórmula de se encontrar uma solução. Esse aqui é o site da Câmara dos Deputados para o Serviço de Dados Abertos. É um novo portal que funciona de uma maneira mais ou menos parecida com de outros sites fornecedores de dados abertos, né? Nesse portal, acessando esse endereço, http://dadosabertos.câmara.leg.br, você encontra os conjuntos de dados em si, né? Todos os dados que a Câmara tem para fornecer no Serviço de Dados Abertos. Próximo. Tutoriais que ensinam como utilizar esses números, esses dados que a Câmara fornece com ferramentas diversas, como Excel, OpenOffice Calc, Google Planilha, programação de site, né, HTML com JavaScript. A gente quer colocar em outras linguagens de programação e outras ferramentas em breve também. Nós esperamos que a comunidade colabore com eles também. A gente já tem uma seção lá de aplicações de usuários, coisas que os usuários do Dados Abertos já estão desenvolvendo, usando as informações da Câmara. Nós temos também as notícias e as atualizações do Dados Abertos. Cada vez que é lançada uma nova versão, a gente publica uma noticiazinha lá, falando o que mudou. Como é que é o funcionamento de dados abertos? Eu vou explicar como que é o da Câmara. A Câmara segue padrões que são usados em outros serviços de dados abertos. A gente fornece de 2 modos diferentes, eu vou explicar eles aqui, e um pouco desse conhecimento pode ser usado mais adiante também. Próximo. Bom, a gente está começando, olha, esse computadorzinho aqui é para ser o servidor de dados abertos da Câmara, tá? Para ilustrar, isso aqui é o computador da Câmara que atende os dados abertos, aquele laptop lá do canto é o computador do usuário. Vou começar explicando como é que funciona uma das formas dos dados abertos, que é a API, que é a sigla em inglês para Interface de Programação de Aplicação. É o modo mais usado, por exemplo, para quem desenvolve aplicativo de celular. Ele tem a característica de fornecer para o usuário um pouquinho de informação de cada vez. A cada requisição ele entrega um pouquinho de informação e o usuário determina. Eu quero os deputados do partido X que sejam do estado tal, ou seja,
ele permite filtros para você buscar só um pouquinho de informação de cada vez. A primeira fase é a requisição. O usuário, o computador dele lá, o programa, o aplicativo, faz uma requisição para o computador da Câmara e fala: o computador da Câmara, que é esse nome aqui, ó, Dados Abertos Câmara Leg BR, da sua lista de deputados, que é o que está aqui, me dá 1, 2, 3, 4. Isso aqui o computador entende. Pelo próprio endereço, já se determina, o usuário já determina o que quer, já passa para o serviço o que ele está buscando de informação. E o computador da Câmara fala: ok, beleza, você quer o deputado 1, 2, 3, 4? Está aqui. Aí ele devolve os dados organizados de uma forma que o computador entenda, que nome, ID, que é um identificador numérico, partido e outras informações. Então, aquilo que é solicitado, a gente entrega na hora, em tempo real. É assim que funciona a API. A outra forma de serviço de dados abertos que a Câmara tem também é o serviço de arquivos, e que é mais usado por quem precisa fazer um processamento grande. Por exemplo, eu quero comparar todas as proposições de 2014 até agora que a Câmara propôs, quero descobrir os temas principais, o que foi mais tratado. Ou seja, você precisa de um conjunto grande de informações logo de cara. Para quem tem essas aplicações, é mais útil baixar um arquivo de uma vez. Então, uma vez por dia, normalmente, lá pela madrugada, o computador da Câmara gera um conjunto de arquivos que tenha os mesmos dados que são servidos ali pela API, só que todos num arquivão só. Eu botei aqui o CSV, que é um formato de tabela, mas esses dados eles são gerados também em formato Excel, XLSX, em formato do OpenOffice, que é o ODS, em XML e JSON também. Eu acho que tem um outro formato que eu não estou lembrando: XML, JSON, CSV, Excel e OpenOffice. São 5 formatos que são gerados com os arquivos. Por enquanto, a gente só tem os dados dos gastos dos parlamentares, aqueles gastos pela cota para exercício da atividade parlamentar, né, a cota parlamentar, que muita gente conhece. E aí esses dados ficam disponíveis para download. Então, todo dia o usuário pode ir lá e baixar, uma vez por dia ou uma vez por semana, no mesmo endereço ele vai encontrar esse arquivo, vai poder baixar, e nesse arquivo vem um conjunto enorme de informações que ele pode usar. Nesse dados abertos, a gente está tentando implementar, isso é um trabalho em andamento, não é uma coisa pronta já. Tem um barulho vindo lá de fora, né? Interessante. Ou é chuva, talvez, olha, parece que começou a chover em Brasília. Então, assim, a gente está querendo apresentar no Dados Abertos um modelo mais fácil de entender do processo legislativo, ou seja, dos personagens da Câmara, dos produtos da Câmara. Nós temos, por exemplo, os dados sobre legislaturas, que são os períodos entre uma eleição e outra, é o período de trabalho de todos os deputados lá, para isso que eles são eleitos. Nós temos os dados sobre os deputados em si, sobre os partidos aos quais os deputados são filiados, como que esses partidos se agrupam em blocos. A gente também tem essa informação. A gente ainda não tem, mas estamos implementando as frentes parlamentares, que são grupos de deputados de partidos e estados diferentes que lutam por uma mesma causa, eles têm uma mesma bandeira. Então, a gente também vai apresentar os dados sobre as frentes. A gente tem os dados sobre os órgãos, como as comissões, o plenário, a mesa diretora da Câmara também, desde quando eles foram criados, qual a composição deles. Dados sobre as proposições dos deputados, são os projetos de lei, as medidas provisórias, tudo isso. Os eventos que são realizados nos órgãos, por exemplo, as audiências públicas ou até mesmo as votações também são um tipo de evento nesse modelo que a gente criou, que são realizados pelos órgãos, são votações de proposições. Nesse serviço nós também temos as referências, que são os códigos, as siglas que são usadas, né? Tem muita sigla, né, nas proposições, nas coisas da Câmara, então a gente tem um serviço de referências para passar a informação assim de o que quer dizer essa sigla. E também nós vamos implementar ainda o serviço de atualizações. E tudo isso é disponível na forma de endereço de internet, gente. É só pelo próprio endereço da internet você já diz o que quer. Muita gente já fez coisas interessantes usando dados abertos. Esse aqui é um dos exemplos. É o Atlas Político, é um site que tem um ranking dos deputados, ele também tem dos senadores. É um ranking assim, com base na atuação deles, que esse pessoal baixa pelos dados abertos mesmo, as informações sobre os projetos que foram apresentados, discursos, quantas vezes o deputado esteve na sessão, se ele esteve presente, se ele faltou muito, e estabelece um ranking dos deputados. E ali, você pode ver, ele faz um gráfico que mostra como que os deputados se alinham
na discussão de determinadas questões, né? Qual o posicionamento que eles têm. Isso ali é bom para as pessoas olharem e pensarem, poxa, em quem que eu vou votar na eleição que vem? Eu vou votar em alguém que pense parecido comigo. Deixa eu ver se esse cara realmente pensa as mesmas coisas que eu, se ele está alinhado comigo. É uma aplicação prática, visualização usando os dados abertos. Nós temos também essa aplicação aqui que é da Fundação Getúlio Vargas, de um grupo de estudo da Fundação Getúlio Vargas, muito bonita, uma forma de visualização muito bonita que eles encontraram para mostrar a ligação que existe entre o financiamento de uma campanha, ou seja, quais são as empresas que bancam a campanha de um deputado, né, bancaram no caso da última legislatura, como que esses deputados ocuparam as comissões temáticas, ou seja, se uma empresa do ramo de papel, por exemplo, financiou um deputado, esse deputado depois foi colocado na comissão de meio ambiente, por exemplo, que é do meio ambiente que vem a árvore para fazer o papel, né? E quais foram as propostas que ele apresentou, quais setores que ele está representando. Então, assim, é uma ligação que pega os dados do TSE e junta com os dados da Câmara para ver se os deputados estão trabalhando pelas empresas que financiaram a campanha dele ou não. Então, ou seja, a forma de cobrança ali da lisura, né, do processo legislativo do deputado. Um outro exemplo bem interessante, mais recente esse, mas que chamou muita atenção, mais uma aí, é a Operação Serenata de Amor, que deu o que falar aí na mídia recentemente, desde o final do ano passado, que é um grupo de meninos que se juntou, fizeram uma vaquinha virtual pela internet, falaram, galera, é o seguinte, a gente tem uma proposta de pegar os dados dos deputados, dos gastos dos deputados, e passar um pente fino neles usando um programa de computador. Durante 3 meses, se vocês conseguirem para a gente tantos reais, não lembro exatamente quanto, se vocês conseguirem para a gente dinheiro, a gente consegue fazer esse trabalho durante 3 meses. E eles conseguiram o dinheiro, conseguiram mais até do que previam, puderam funcionar por mais tempo, e eles descobriram gastos que somavam mais de 380 mil reais, gastos que eles apontaram indícios de irregularidade. Teve casos, por exemplo, de deputado que tinha 13 almoços no mesmo dia. E aí os meninos mandam, eles descobrem isso pelos dados, pelo programa de computador deles, e aí mandam a requisição formal para a Câmara. Nós queremos que o deputado explique, Câmara, por que nesse dia ele teve 13 almoços, por que ele usou 30 tanques de gasolina em um mês, coisas desse tipo. Então eles descobriram. Então essa também é uma aplicação assim, pelo uso decente do dinheiro público. A Câmara se beneficia com isso, é óbvio. A Câmara, a instituição, pode ter deputado que não gosta, que fica incomodado, que tem uma consequência política, mas a instituição ganha com isso. E é exatamente isso que nós queremos de vocês, usuários, de todo mundo que queira usar os dados abertos. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa dessa análise crítica, precisa realmente da crítica, da visão inconformada do cidadão, que busque isso, que fiscalize, que vá atrás. Nós precisamos de cientistas cidadãos, e nada mais apropriado para se discutir numa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É aquela visão de cientista, de sempre estar perguntando, de estar curioso, de não se conformar, de sempre questionar por que nós fazemos as coisas desse jeito. Isso é o espírito do cientista. E o cientista cidadão é o que faz isso tudo pensando no efeito social. É aquela vontade de querer mudar as coisas, de fazer um Brasil melhor, de fazer um mundo melhor, de facilitar a vida das pessoas. Isso aí talvez o maior motivador do verdadeiro cientista, é pensar que ele pode mudar o mundo. E a gente precisa dessa visão realmente, com dados abertos. E, terminando, eu queria lembrar que transparência é uma coisa que se constrói no dia a dia. Quanto mais gente usar as ferramentas de transparência, os dados abertos da Câmara, do Senado, do IBGE, dos ministérios, da Casa Civil da República, quanto mais gente usar isso, mais esses dados vão ser imprescindíveis. Menos vulneráveis a vontades políticas eles vão ser. Porque se um dia aparecer algum engraçadinho, como de vez em quando aparece, sentando lá numa cadeira de presidente, alguma coisa assim, falando, eu quero que tire isso do ar, eu não quero que isso seja exibido, porque isso vai me prejudicar lá na minha base eleitoral, a gente quer que mais gente esteja usando e fala, não senhor, não vai tirar não senhor. Isso aí a gente usa e a gente quer que continue aí. Quanto mais gente usar a transparência, mais esse direito se consolida, e é isso que a gente quer. A Câmara dos Deputados precisa que todo mundo se interesse, corra atrás,
use essa informação e faça dela coisas que nós não conseguimos sequer imaginar. É o espírito de cientista e é o espírito de cidadão que a gente quer de todo mundo. Muito obrigado. E aqui está o nosso e-mail, quem quiser entrar em contato, dadosabertos.senim@câmara.leg.br e o nosso portal, dadosabertos.câmara.leg.br. Obrigado. Se tem alguma pergunta? Nossa fiel audiência, valeu. Obrigado. Valeu, obrigado.